Quando a gente fala em Dom Quixote, a imagem que vem na cabeça é quase sempre a mesma, né? Aquele senhor magrinho numa armadura toda enferrujada, achando que moinho de vento é gigante. É uma imagem clássica, claro. Mas e se essa loucura toda for só a superfície de uma das jornadas psicológicas e espirituais mais profundas que existem? Nessa análise, a gente vai olhar para além da comédia para encontrar a história de uma alma que está, na verdade, buscando a si mesma. A visão mais comum mostra duas figuras bem claras. Dom Quixote, o idealista que está completamente fora da casinha, e o Sancho Panza, o cara do campo, pragmático, que está ali atrás do mestre, de olho na recompensa e, quem sabe, por um pinguinho de lealdade. Só que, e se a gente olhar por outro ângulo? E se Quixote e Sancho não forem duas pessoas diferentes, mas sim a representação daquele conflito que todo mundo tem aqui dentro? Aquela briga diária entre o espírito e a matéria, entre o que a gente sonha e o que é a realidade. No comecinho da aventura, essa divisão é nítida. O Dom Quixote é a personificação da alma, do idealismo puro, daquela vontade de transformar o mundo só com a força da imaginação. O Sancho, por outro lado, o Sancho é o corpo. É o realismo com os dois pés no chão, apegado às necessidades mais básicas. No começo o contraste é total mesmo. Enquanto Quixote está lá, buscando glória, fama, uma justiça que nem existe direito, vivendo no mundo como ele deveria ser, o Sancho só consegue pensar em comida, descanso e em ganhar alguma coisa com isso tudo. Ele é a representação do mundo como ele é. São dois universos em rota de colisão, mas viajando lado a lado. Essa frase do Quixote diz tudo sobre o universo que existe dentro dele. Ele não tá mentindo, sabe? Para ele, o que ele enxerga é a realidade. O mundo para ele é tipo uma tela em branco, onde ele projeta seus gigantes, onde o resto de nós só vê moinhos. E em total oposição vem o Sancho. A preocupação dele é muito mais concreta: a ilha. A promessa de poder e de riqueza é o que o mantém firme ali, ao lado do mestre. Enquanto um busca a batalha transcendental, o outro está de olho na recompensa terrena. E é assim que eles começam, viajando juntos, mas cada um vivendo na sua própria realidade paralela. Cada um deles interpreta o mundo com suas próprias lentes, e o resultado é essa mistura maluca de fantasia e de coisas banais a cada passo que dão. E aí, claro, a gente chega na cena mais famosa de todas, que resume essa fase inicial com perfeição. O mesmo objeto no mundo, um moinho de vento, consegue criar duas realidades completamente opostas. Esse é o ponto de partida que define a essência de cada um deles. Bom, mas é aqui que a genialidade dos Cervantes realmente aparece com tudo. Não foi só em criar dois opostos, mas no que acontece quando eles convivem. Porque aos pouquinhos, aquela fronteira que separa os dois começa a se dissolver. Eles começam a se transformar. Esse processo de um influenciar o outro é tão central na história que até ganhou um nome. O crítico Salvador de Madariaga chamou de quixotização de Sancho e sanchificação de Dom Quixote. É basicamente uma simbiose, uma contaminação, no bom sentido, em que cada um começa a pegar um pouquinho das características do outro. A gente vê isso claramente no Sancho. O escuteiro, que antes só falava em ditado popular, começa a usar umas palavras mais chiques, copiando o mestre. Ele se empolga com a ideia de ser famoso quando descobre que as aventuras deles viraram um livro. E o mais importante, a lealdade dele deixa de ser só interesse e vira um afeto genuíno. O idealismo do Quixote contagiou o Sancho. Tem um momento-chave que mostra essa troca de um jeito espetacular. A aventura no cavalo de madeira, o Clavilênio. Os dois são vendados e alguém diz pra eles que eles estão voando pelos céus numa missão super importante. E aqui a inversão é total. Dom Quixote, o grande sonhador, de repente se apega aos sentidos físicos, percebendo que eles não saíram do lugar. Ele vira o realista. Enquanto isso, o Sancho, o cara pragmático, se entrega completamente à imaginação. Ele descreve a terra vista lá de cima, as estrelas. O homem do senso comum vira o visionário. É uma troca de papéis simplesmente incrível. Essa transformação mútua chega ao seu ponto máximo em 2 episódios que funcionam como espelhos um do outro. São os picos da jornada interior de cada um. A descida do Quixote à caverna de Montesinos e o Sancho finalmente governando a tal da Ilha Barataria. A aventura na caverna de Montesinos não é sobre enfrentar monstros, não. É uma imersão do Dom Quixote no próprio subconsciente. Lá, no estado meio de sonho, ele confronta a essência pura dos seus ideais. Um mundo onde o tempo e a lógica daqui de fora não valem nada. E as próprias palavras dele depois revelam a natureza dessa experiência. Ele conta que passou 3 dias lá, mas não sentiu fome, nem viu o tempo passar. Foi uma experiência puramente da alma.
Um mergulho tão profundo no seu ideal que as necessidades do corpo, a grande preocupação do Sancho, simplesmente desapareceram. E aí, finalmente, o Sancho consegue a sua ilha. Só que quando ele tá lá, com o poder na mão, ele não age com a ganância que a gente esperava. Pelo contrário, ele recebe um dilema de lógica impossível e a solução que ele dá é uma mistura perfeita de bom senso com o ideal de justiça e misericórdia que é a cara do Dom Quixote. Ao governar com sabedoria, ele prova que a sua quixotização está completa. Depois dessas experiências, que foram o clímax de tudo, começa o caminho de volta para casa. Mas não é uma volta ao ponto de partida de jeito nenhum. É a fase final da jornada. A integração, a unificação das duas metades da alma, que é acelerada por uma derrota. A derrota final de Dom Quixote não deve ser vista como uma tragédia, um fracasso. Na verdade, é o evento necessário que finalmente quebra o feitiço da loucura e o força a voltar a si mesmo. Mas ele não volta a ser quem era antes. Ele volta como alguém transformado pela jornada. E as últimas palavras dele são a chave de tudo. Ele reconhece a loucura, mas não a rejeita. Ele não volta a ser simplesmente Alonso Quijano. Ele se torna Alonso Quijano o bom. Esse bom, no final, é o resultado da integração. Ele agora carrega dentro de si a nobreza de Dom Quixote, fundida com a sanidade de Alonso Quijano. A alma e o corpo, o ideal e o real, finalmente estão integrados. A jornada do Quixote e do Sancho acaba deixando essa pergunta no ar. A obra parece sugerir que viver só no idealismo é loucura, mas viver só no realismo é mediocridade. A verdadeira sabedoria, a verdadeira jornada da alma, talvez esteja em encontrar o equilíbrio, em permitir que o nosso Sancho interior nos mantenha vivos, enquanto o nosso Quixote interior nos dá uma razão para viver.